Fala pessoal, aqui quem fala é Maria Gabriela, mentora da Trilha da Aprovação, e hoje a gente vai mostrar para vocês como que funciona a nossa mentoria. Pessoal, o levantamento é um instrumento utilizado para examinar atos sujeitos a registro. E aí? Não é auditoria? Perfeito, Rafa. Rafa, o que é levantamento? Aproveitando que você respondeu a questão aí. Não lembro direito, mas o levantamento era para você conhecer a empresa que será auditada, né? Perfeito. E que mais? Eu lembro que ele se encaixava em alguma coisa, que era o levantamento, não era a inspeção, o levantamento, a Perfeito, tem a auditoria. inspeção também, né? Como que é o nome disso? São instrumentos de fiscalização, né? Acho que sim, não lembro, Gabi. Perfeito. E você lembrou bem, né? O ato sujeito a registro tem a ver com auditoria, né? E o levantamento é um dos instrumentos de fiscalização, né? Então, a gente tem 5 instrumentos de fiscalização. Geralmente, todo Tribunal de Contas, pessoal, ele prevê esses 5 instrumentos de fiscalização no seu regimento interno. TCU prevê, TCDF prevê, todos os tribunais de contas prevêem. Pode ter alguma peculiaridade, alguma diferença, mas a grande maioria segue o do TCU. Então, pessoal, quais são os instrumentos de fiscalização que a gente tem aqui? Isso aqui está no regimento interno do TCU. Então, a gente tem 5 instrumentos de fiscalização. A gente tem o levantamento, a gente tem as auditorias, a gente tem as inspeções, a gente tem um acompanhamento e um monitoramento. Geralmente a gente lembra só da auditoria, que é o clássico, todo mundo sabe o que é, né? Mas a gente tem outros também. Aí, pessoal, para que é o levantamento? Então, vamos lá. O levantamento é o quê? Ele tem 3 funções, né? A gente faz o levantamento para conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e da entidade, sistemas, programas. A gente faz também para identificar objetos e instrumentos de fiscalização e a gente avalia a viabilidade da realização de fiscalização. Entendeu, pessoal, como funciona? É um negócio porque eu não sei nada, então vamos fazer. A gente fez um levantamento lá no TCU, que eu só fiz um levantamento até hoje, que era assim, tem na nova lei de licitação, não sei se vocês já viram, fala que nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra podem ser estabelecidas cotas para mulheres vítimas de violência doméstica e egressos do sistema prisional na forma do regulamento. Aí a gente fez um levantamento. Então, a gente foi conhecer o objeto, a gente viu o estágio de implementar, que é uma política pública isso, né? De certa forma, de integração de populações vulneráveis, né? Aí a gente foi verificar em que estágio que estava essa implementação, conversou com o pessoal do Ministério da Gestão e Inovação para ver se eles já tinham regulamentado. Então, a gente foi conhecer o objeto, conversamos com vítimas de violência doméstica, conversamos com os órgãos que já tinham implementado isso, que tinham inspirado, foi o Senado Federal que inspirou a inserção desse artigo na lei de licitações. E aí, pessoal, no final, o que a gente chegou à conclusão? A gente chegou à conclusão que era possível, que era viável auditar a cota para mulheres, mas que não era viável auditar a cota para egressos. Por que isso? Porque, em relação às mulheres, já tinha regulamento, já tinha um decreto regulamentando. Então, era viável, a gente teria critério para uma futura auditoria. Já os egressos do sistema prisional, como ainda não tinha regulamento, a gente não teria critério para fazer uma auditoria. Então, qual foi a conclusão do nosso levantamento? Em relação aos egressos, é inviável realizar a auditoria por ausência de critério. Por outro lado, em relação às mulheres, é possível realizar uma auditoria porque já foi editado o decreto regulamentando o artigo, assim a gente propôs uma futura auditoria sobre o tema. Então foi isso, a gente conheceu o objeto, né? Depois a gente identificou o objeto e os instrumentos de fiscalização possíveis, né? Aliás, a gente avaliou a viabilidade e depois que a gente avaliou que só tinha viabilidade, né, para auditar das mulheres, a gente definiu qual que é o instrumento melhor. É o acompanhamento? É a auditoria? A gente definiu que era uma auditoria. A gente propôs, no final do levantamento, uma futura auditoria para auditar essa cota das mulheres vítimas de violência doméstica. Aí, pessoal, esse é o levantamento, né? E a auditoria, pessoal? A auditoria é o que a gente conhece, né? É para quê? Para examinar a legalidade e a legitimidade dos atos. O que é isso daqui? Isso aqui é quanto os aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. Isso aqui nada mais é do que a nossa conhecida auditoria de conformidade ou auditoria contábil. Essa daqui é a famosa auditoria de operacional, que é o quê? Qual que é a segunda atribuição da auditoria? Avaliar o desempenho, né, dos órgãos, né?
quanto à economicidade, eficiência e eficácia. E, por último, é o que bem lembrou a Rafa aqui, que é apreciar os atos sujeitos a registro. Pessoal, o que é ato sujeito a registro? Me ajudem aí. Vocês sabem quem que é, hein? Galera aí da área que fez TCE Paraná, pode falar, João, pode falar. E o que é atos sujeitos a registro? Certos contábeis? Tô pensando nisso. Não, ó, vocês lembram lá do artigo... Tá falando registro, tipo, registro em cartório. Não, João, que acho que eles estão falando dos atos de admissão de pessoal. Ah, tá. Vocês lembram, pessoal, do artigo 71 da Constituição? Que fala, né? Isso, né? Do pessoal que se aposenta, esse tipo de registro, pessoal que entra. Perfeito, né, Rafa? Então, o que acontece? Uma das funções constitucionais dos tribunais de contas é apreciar os atos sujeitos a registro. Então, ó, cabe ao TCU e, obviamente, né, por simetria aos tribunais de contas estaduais e dos municípios e município, né, o quê? Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, né, na administração direta e indireta, menos se for provimento em comissão. Então, todo mundo que passa em concurso público vai ter o seu ato, né, de admissão de pessoal registrado, né, apreciado lá pelo Tribunal de Contas, tomara que ele registre pela legalidade, né, nossos atos de admissão. E também, pessoal, quando a pessoa for aposentar, a aposentadoria dela também vai estar sujeita ao registro de legalidade do Tribunal de Contas, né, bem como as concessões de aposentadoria, reforma e pensões, a não ser que seja uma melhoria posterior que não altere o fundamento legal do ato, né? Então, se for só, por exemplo, uma correção monetária, aí não vai precisar. Não, mas se for uma alteração que altere o fundamento legal, também vai precisar do registro do Tribunal de Contas. Então, é isso. Então, pessoal, quando o tribunal ele vai fazer registro, né, de atos de admissão de pessoal de aposentadoria, reforma ou pensão, se ele precisar instaurar um instrumento de fiscalização, vai ser a auditoria, porque desses 5 instrumentos, a única que fala de ato sujeito a registro é a auditoria. Se eu não me engano, a Rafa lembrou bem isso, por isso que a questão estava errada, né? Porque a questão fala que o levantamento, que é o instrumento para examinar atos sujeitos a registro. E, pessoal, além da auditoria, a gente tem as inspeções. Alguém sabe me dizer o que é inspeção? Bora aí, pessoal. Bora, Rafa, o que é inspeção? Você já soube a auditoria e o levantamento? Você lembra da inspeção também? Ó, a Beatriz, receber denúncia. Perfeito, Bia lembrou. Então, quando a gente sabe que qualquer cidadão é parte legítima para denunciar ao Tribunal de Contas, né? E a gente sabe que as autoridades também podem representar ao Tribunal de Contas sobre ilegalidades, né? E aí, pessoal, chega a denúncia e a representação, eu preciso apurar essa denúncia ou representação. Qual que é o instrumento que eu posso me valer? É a inspeção. Então, por exemplo, eu solicito um documento de órgão, o órgão está me sonegando documento. Aconteceu isso comigo recentemente, né? A gente recebeu uma denúncia, né, relatando algumas irregularidades no Conselho Federal de Odontologia. E aí, a gente não tinha informação suficiente, né, para saber se a ilegalidade estava de fato ocorrendo. Aí a gente diligenciou, pediu informações ali para o CFO nem aí para a gente não respondeu, o que a gente teve que fazer uma inspeção. Para quê? Para ir lá, para suprir a lacuna de informação e a omissão e obter elementos para poder instruir aquela denúncia, né? Então, inspeção é justamente isso, né? Aqui, ó. A inspeção é um instrumento para quê? Qual que é a palavra-chave da inspeção, pessoal? Suprir omissões e lacunas de informação e esclarecer dúvidas ou apurar denúncias ou representações. Então, palavra-chave da inspeção, omissão, lacuna de informação, dúvida para apurar denúncia e representação, né? Pessoal, e o monitoramento? E o acompanhamento? O que é o acompanhamento? O acompanhamento e o monitoramento são... Eu tô tentando pegar as palavras-chave que eu lembro, tá? Eu lembro que eles eram similares, mas um tinha um prazo limite, que seria o acompanhamento, que seria, digamos, menor, né, do que o monitoramento, que seria durante todo um processo. Pessoal, só um minutinho que o meu despertador aqui, só um minuto. Prontinho, pessoal, prontinho. Não sei por que o meu despertador tocou. Acho que é porque eu estava malhando esse horário.
Aí agora eu parei de malhar, tem que desativar esse alarme. E aí, pessoal, então é igual a Rafa falou, ó, o acompanhamento e a auditoria são muito parecidos. Eu vou até diminuir aqui para vocês verem que é igualzinho. Qual que é a diferença? Tem duas diferenças. Primeiro, que o acompanhamento não tem o inciso 3, que fala do ato sujeito a registro. Mas o inciso 1 e 2 da auditoria e do acompanhamento, eu vou colocar até um do lado do outro, que eu acho que vai ficar melhor, né? Didaticamente falando. Vamos botar aqui para a gente fazer o cara crachá dos dois, vocês vão ver que é igualzinho. Com a diferença que a Rafa lembrou muito bem. Opa, gente, eu fui tentar aqui, não deu certo, né? Ó, vocês estão vendo que eles são bem parecidos? Inciso 1 e inciso 2 da auditoria e do acompanhamento é igualzinho. Qual que é a expressão-chave que diferencia? Ao longo de um período pré-determinado, né? Então, a auditoria é examinar a legalidade, a legitimidade dos atos de gestão e avaliar o desempenho. O acompanhamento é a mesma coisa, examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar o desempenho. Só que a diferença é que o acompanhamento acontece em tempo real, é o tal do controle concomitante, né, para e passo. À medida que vai acontecendo, eu já vou fazendo um acompanhamento, ao longo de um período pré-determinado. Então, essa é a expressão-chave do acompanhamento. O acompanhamento, ele ocorre ao longo de um período pré-determinado. Então, quando eu estou acompanhando uma obra em execução, em todos os tribunais de contas, pessoal, é muito comum ter uma equipe que faz o acompanhamento da publicação dos editais. Então, à medida que o edital é publicado, já tem uma equipe que olha, já vê se tem alguma cláusula restritiva, já verifica se tem algum sobrepreço no orçamento estimado, para resolver isso o quê? Concomitantemente, tempestivamente, na origem, você já liga para o órgão, já pede para ele adequar o edital, tirar aquela cláusula, já pede para ele adequar o orçamento estimado. Isso tudo é acompanhamento. Também tem um acompanhamento da execução orçamentária, que é um outro exemplo clássico, né, de acompanhamento. Então, a diferença do acompanhamento para a auditoria, ambos muito parecidos, é que o acompanhamento acontece ao longo de um período pré-determinado. Pessoal, e a gente já viu as inspeções, e os monitoramentos? O que é o monitoramento? Pessoal, pensa um nome, monitorar, o que eu monitoro? Pessoal, depois que eu já fiz alguma coisa, eu vou monitorar se aquilo está sendo, né, atendido, né? Então, o que é o monitoramento, pessoal? Quais que são as expressões-chave aí do monitoramento? Monitoramento é para ver se as deliberações do tribunal estão sendo cumpridas. Então, monitoramento é para verificar o cumprimento das deliberações do tribunal e os resultados dela advindos, né? Então, foi bom que a gente revisou os instrumentos de fiscalização.